Será que existe luz nas trevas do diabo? Você já parou para perceber que tudo na sua vida é um teste? Hoje nós vamos falar do arcano 15, que não deve ser nem temido, porém nem desprezado, tá? Mas antes disso, eu vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo E se inscreve no canal, clica no sininho das notificações para ver o material que a gente está preparando. E aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, tem o link para a playlist, que lá a gente está agrupando todos os arcanos que a gente vem falando, né? E quem não assistiu ainda os arcanos que a gente já publicou aqui, dá uma olhadinha lá, tá bem interessante, tem bastante material. Isso, e também escreva suas dúvidas, o que você quer saber, ou mesmo algum assunto que você queira que a gente fale aqui nessas lives, né? Perfeitamente. Nossa. E até a resposta das perguntinhas aí que a gente fez para vocês, o que vocês acham? Exatamente. Bom, vamos lá então falar desse arquétipo aqui, que quando sai num jogo de tarô, a maioria das pessoas olha e fala assim, nossa, o diabo, que essa carta do diabo saiu aí no meu jogo? E às vezes até o próprio tarólogo dá aquela olhadinha torta e se mexe um pouquinho. Por quê? A pergunta que nós já começamos aqui, você acredita que tem luz nas trevas do diabo? Então a gente já falou de luz, a gente já falou de trevas, a gente está falando de diabo. O que você tem para me falar sobre isso tudo, Nelson? É um arcano muito complexo, né? É um arquétipo muito difundido nas nossas mentes, né? No nosso cotidiano, e em geral visto como o mal. Sim. Mas na realidade... O cururu. Mas na realidade esse arcano traz para nós uma ideia de teste. O que é esse teste, né? Então na nossa vida a gente tem uma parte física, que é o nosso corpo, e o nosso espírito. A gente tem uma parte espiritual que habita esse corpo. E é sempre nessa evolução que a gente vai vivendo aqui na matéria. Então a gente vive situações cotidianas de relacionamento, de trabalho, de saúde, de finanças, de família, amigos e etc. Nosso dia a dia, todos esses assuntos que são parte do nosso dia, e todos eles trazem ingredientes que a nossa alma está evoluindo. E a gente está se aperfeiçoando enquanto alma através das nossas vivências mundanas. E as vivências mundanas estão ligadas com o arquétipo do diabo. Por que elas estão ligadas? Elas estão recheadas de testes o tempo todo. E eu estava dando uma olhadinha agora aqui na carta que está aqui, né, na mesa, deixou aqui a carta do diabo, né? E eu observei aqui um pouquinho agora. Ele vem aqui, né, numa figura que ele tem duas pessoas aqui aprisionadas, né, elas estão com coleiras. Quando você olha para essa imagem na carta, né, ele tem umas asas aqui de morcego, ele tá com uma espada meio quebrada ali, que ele segura na lâmina dessa espada. Essas pessoas com coleira já traz uma história, né, que assusta. Então, que tipo de teste será esse? Será que esse teste ocorre só uma vez na vida ou todos os dias? Acredito que todos os dias e o pior, o tempo todo, né, Nelson? É verdade. Todos os dias, o tempo todo. E esse teste, na realidade, é o convencimento de que toda a energia telúrica, energia terrena, energia do mundo físico, energia densa, é tudo o que existe. Sim. E é toda a realidade. Então, olha só, quando a gente passa um problema, vocês que estão assistindo a gente, né, passa um problema, está enfrentando uma dificuldade, ou enfrentando, entre aspas, né, lidando com um sucesso muito grande, com uma realização, uma conquista. Não é fácil nesses momentos de muito sucesso, ou de muito medo, ou de muita luta, a gente acreditar que isso é tudo que existe? Sim. Né? Você fica naquilo, né? Na sua questão. Você olha só para aquilo ali, você esquece de olhar tudo que está fora, né? Exatamente. Às vezes a gente esquece até mesmo que a gente tem um espírito. A gente se concentra tanto naquele evento, seja de muito sucesso ou de muito medo, fracasso, etc., que a gente
esquece até mesmo que a gente tem uma alma. E esse é o grande teste que esse arcano traz, o grande desafio da gente conseguir lidar com essas situações cotidianas, sejam de sucesso ou de fracasso, ou até mesmo um meio termo entre isso, mas enfim, o nosso dia a dia, tentando ver que por trás daquilo tem uma liberdade. Porque esses eventos, eles vêm para aprisionar a gente, como ela descreveu no arquétipo do arcano, que está bem resumido, é um domínio, é um controle, é como se a matéria se impusesse para controlar e dominar a gente. É só isso aqui, pronto, e acabou. E isso leva para as situações difíceis que as pessoas passam no dia a dia, porque se uma pessoa está presa ali, né, naquela situação, ela não consegue olhar a volta, ela não consegue, né, ver uma luz no fim do túnel, a dor dela é a maior, tudo está ali voltado, ela tem uma grande dificuldade, então vem o que ocorre, uma depressão, uma tristeza profunda, uma amargura, entende? Então, quando nós falamos a palavra teste, é aquele momento que você para e olha, calma que não é só isso aqui. E os testes, eles vêm ali, ó, um atrás do outro. E eu acredito, Nelson, também, que esse teste pode estar ali ligado a um comportamento também. Sim. Por exemplo, uma pessoa fez algo para você que você não gostou, tá? E aí a gente vai entrar no outro arcano que eu não vou nem falar, o mundo deu uma volta, né? Sim. E aí aquela situação volta e você pode ali fazer o mesmo. Parece que é um teste. E aí? Você tá agora com a faca e o queijo na mão. Faça. Perfeitamente. Faça isso. Isso pode ser um teste do arcano do diabo? Perfeitamente. O que você está falando é bem interessante, porque vocês perceberam, tem um giro, né? Então começa o discurso numa situação de teste da dor, do medo, da situação difícil de enfrentar, mas a gente também é testado nos sucessos, quando a gente está com a faca e o queijo na mão. O controle. O controle. Só que a gente está sendo controlado pela faca e o queijo. É verdade. Quando a gente está com a faca e o queijo na mão, quer dizer que tudo é um sucesso, tudo é uma abundância, está dando tudo certo. Isso, às vezes, é um teste. Ou que é a teste? coleira, né? A coleira, porque a gente está encolerado pela vaidade, pelo orgulho daquele sucesso, pela euforia de estar com a faca e o queijo na mão, que pode degenerar em vingança, que é mais ou menos como está sendo criado, né? Um dia a pessoa fez uma coisa que eu não gostei, hoje eu estou com a faca e o queijo na mão, vou lá e me vingo. Mas se a gente olhar isso com atenção, a gente está prisioneiro da faca e o queijo. Porque aquilo está dominando a gente, dizendo, agora que você tem a faca e o queijo, vai lá, faz, porque essa é toda a tua realidade. Isso quando não vem e passa desapercebido, né? É aquela coisa ali que nós estamos às vezes dando um troco, nós estamos com um comportamento ali, né, que nem percebemos que estamos fazendo a coisa, mas o teste já está ocorrendo e nós estamos aprisionados àquela situação, nós estamos caindo. Então sim, esse arcano ele traz essa história. Porém, aí vem o grande pulo do gato. E quando nós passamos no teste? Aí vem o que nós falamos no começo. Existe luz nas trevas do diabo? Sim. E o interessante é que o diabo, né, é um arquétipo com muitos nomes. Então, Satã, o diabo, cururu, capiroto, tem vários nomes. Pai das mentiras. Pai do coxo. Tem um monte de nomes para esse arquétipo, mas um desses nomes é muito Satã, Satanás, né? Tem vários nomes, mas um deles é muito interessante para esse instante, né? Para esse contexto que ela está dizendo, que é Lúcifer. Lúcifer é uma palavra que significa o portador da luz. Então, quando a gente passa o teste, o que é passar o teste? É não se deixar dominar pela realidade da matéria como se fosse toda a realidade. Tudo. Então, por exemplo, seja um teste de dor, um teste de medo, um teste de fracasso, vamos chamar assim, a pessoa consegue atravessar aquilo com esperança, com otimismo, com dignidade, com integridade, ela supera aquela provação. Atrás dessa aprovação ela vê a luz. Exatamente.
E também tem os testes de sucesso. Vaidade. A pessoa consegue se libertar da vaidade, da soberba, né, do orgulho, e ela consegue não usar aquela faca e o queijo, ela não se vinga, ou ela não usa aquilo egoisticamente, ela usa aquilo com sabedoria, né, usa para prover as pessoas, a família dela, às vezes até mesmo, enfim, ela não vai usar aquilo como um ataque, como uma vingança, algo egoísta. Ela também passou num teste, porque ela viu mais do que aquela aparência e soltou a coleira. E conseguiu encontrar a luz que esse arquétipo guarda para quem supera o teste. Então, de pronto, tem uma palavra aqui que eu quero trazer também para esse arquétipo, né, do diabo. Gente, é um arquétipo, tá? Então, o que ocorre? Isso é para todos. Sim. Faz parte da história da humanidade, tá? Então, eu não conheço nenhuma pessoa que nunca foi testada. Você conhece? Não. As pessoas são testadas o tempo todo, não é? É testado no trabalho, é testado no relacionamento, é testado o tempo todo. E tem como fugir disso? Não. Então eu quero chamar uma palavra, que agora invocar uma palavra para o Nelson falar um pouquinho dela. Opositor. E aí? Opositor. Opositor. O arquétipo do diabo é um opositor, então, na nossa história? Sim, ele tenta se opor, né? Essa palavra é bem interessante, né? O opositor. Ele é todo dual, né? Diabo tem uma raiz, esse di do diabo, ele vem de dois, né? Então ele é todo dual. Então ele tem a matéria e o espírito escondido atrás, ele tem as trevas e a luz para quem supera o teste. Então é inerente, é rápido o surgimento dessa palavra oposição. Porque se são dois, é um aqui e um ali, eles estão opostos. E a função desse arquétipo é se opor ao nosso avanço, através do domínio das forças telúricas, das forças materiais. Então ele tenta se opor ao teu movimento, da tua alma. Mas quando a gente atravessa o opositor e entende que é mais do que aquela realidade que vem aquele teste, a gente consegue encontrar a luz que ele oculta. Exatamente. Na forma de teste. Exatamente. Aqui nós já temos então a resposta, né? Se tem luz nas trevas, né, do diabo. Sim, a função é essa. Você vai ter que ser testado, né? E como que ele testa, né? Ele não é o nosso ego, tá? Mas ele utiliza o nosso ego, né? Nós caímos pelo ego. Posso falar isso, Nelson? Pode. Pode. O nosso ego é uma parte... O que eu estou querendo dizer de ego, né? Tem várias definições de ego. A gente vai eliminar, matar o ego aqui, não é nada disso. Tem o ego psicológico, tem o ego oriental, enfim. A gente está se referindo a um ego que é o nosso egoísmo. Sim. Né? O nosso movimento de querer receber tudo pra gente, de querer se pôr em primeiro lugar, a gente vai na frente. Isso é bem humano, isso é bem comum, né? E através desse sentimento, né, desse aspecto do nosso ser, que esse arquétipo coloca essas coleiras. Então, através do nosso ego, presta atenção, né, com a gente. Quando a gente tem uma dor muito grande, aquela provação, é o ego que se apavora. E é ali que o arquétipo coloca uma coleira, nesse temor todo. Quando a gente fica muito orgulhoso, muito eufórico, é o ego de novo. O ego se vangloriando das conquistas e do sucesso dele. É nessa vaidade que ele vai e coloca a coleira de novo. E se nós não passamos no teste, nós estamos como? A gente está egocêntrico. A situação está complicada. Exato. Sabe por que eu perguntei isso agora aqui, né? Aonde nós estamos se nós não passamos nesse teste? Passamos no teste, temos luz, ok? Agora, eu vou trazer esse exemplo, né, desse arquétipo aqui do diabo, que, claro, quero chamar a atenção porque foi dito também no começo. Não é um arquétipo para temer, mas não é um arquétipo para ignorar, né, para desprezar, tá? Tá lá, ele faz parte, né, do show. Então,
Testou, veio a luz. Testou, veio a luz. Isso vai rolar sempre? Vai. Agora eu quero puxar aqui bem, né, para o nosso dia a dia. Então, o assunto preferido sempre relacionamento. Quando que uma pessoa consegue identificar esse arquétipo, mesmo sem tirar o tarô, né? É aquele momento que ela está ali no relacionamento que tudo gira em volta do umbigo dela. Quem domina a relação é ela, aquela pessoa que fala assim, a última palavra na relação é minha, porque isso e aquilo, é totalmente o arquétipo do diabo. Sim, e também junto com isso que você falou, tem um outro sinal de estar sob a influência desse arquétipo, que é quando a pessoa não vive sem aquela relação. Então, além de ter essa postura dominadora, né, egocêntrica, da pessoa se achar, né, a dominadora ou dominador, né, daquela relação, também tem um aspecto de estar completamente dominado por aquela relação, não pela outra pessoa, mas pela relação em si. Não sei se eu estou conseguindo ser claro no seguinte: quando a pessoa almoça, acorda, dorme, janta, toma banho, pensando, ela se sente como uma coleira. Uma prisão, uma né? prisão. Sempre que tiver uma situação na sua vida que você se sente aprisionado ou aprisionada nessa situação, que ela fala, nossa, eu quero parar de pensar nisso, nossa, eu quero parar de viver isso, eu quero parar de respirar isso, calma, tem mais coisas na minha vida. É o momento que esse arcano está em atividade. Tá, e como é que lida com isso, Nelson, do seu ponto de vista? Porque eu ouvi isso que você falou agora. Estava conversando com uma querida semana passada, tá? E ela acabou abrindo isso pra mim por conta de uma paixão. Detalhe, eles nunca tiveram nada, nunca ficaram, nunca rolou um beijo, mas ela tem uma paixão, uma coisa com outra pessoa e ela me soltou essa. O que eu faço? Isso é uma doença, eu não consigo me livrar disso. Eu não parar de pensar nisso. Então, com tudo que o Nelson falou aqui, isso é o arquétipo do diabo já se apresentou aqui, já né? se apresentou aqui. Então, quando a gente tem uma situação igual da pessoa que você citou, a gente tem a seguinte conclusão. Vamos supor, a pessoa fez uma pergunta sobre relacionamento e apareceu o arcano do diabo. O que isso significa? Em primeiro lugar, significa que a pessoa está dominada pela energia daquela relação. Tanto se ela tiver uma vida sexual ativa, aquela relação está acontecendo, quanto, no caso desse exemplo, que a relação nem aconteceu efetivamente, mas a pessoa está presa naquela relação e não consegue se libertar daquilo. Então, o primeiro sinal que o arcano do diabo traz para a gente num jogo de relacionamento, né, que está lidando com esse assunto, é assim, presta atenção se essa relação está te aprisionando. E se tiver, a gente tem que expandir a nossa mente vendo que, opa, deixa eu dar um passo para trás. Sim. E ver que tem galáxias, tem estrelas, tem a nuvem que se forma, tem um mundo girando, tem um universo aí fora e eu tenho uma alma, vamos pensar assim, né? Isso é uma energia mais alta, né? Tipo, calma, que uma alma que vai circular por vários tempos, por vários espaços. Então a gente começa a relativizar o poder daquela situação, daquela relação. E com isso, essa coleira que está aprisionando a mente começa a afrouxar, começa a se soltar. E isso é tão comum porque nos meus atendimentos eu escuto isso demais. E com certeza você, se é tarólogo ou taróloga que está aqui, já ouviu isso com certeza. Ou já viveu isso, ou conhece alguém que já viveu isso, aquela história ali, não aguento mais, não paro mais de pensar. Então o que nós estamos falando aqui? O que o Nelson falou? O grande pulo do gato. Olha para fora, né? Exato. Olha para o macro, sai da situação ali que está enlouquecendo, porque está prisioneiro, entende? O teste é se você consegue parar de olhar isso aqui, entender que é muito maior. Expandir a consciência. Isso, expandir a consciência. Então, olha que interessante, né? Existe o aprisionamento, mas a partir do momento que nós, tem mais lá fora, né? Eu vou expandir a minha consciência, é o momento que você, ligou a luz.
Exatamente. Então, na verdade, a função foi cumprida, né? Sim, sim, o teste foi realizado e foi superado adequadamente. Agora, minha pergunta aqui, que nós já falamos, né, de relacionamento, isso aqui ocorre muito, né, na parte mesmo de relacionamento, e é uma resposta, tá, gente, muito interessante, pra gente trazer para dentro, para trabalhar, porque ninguém tá livre Sim. dessa situação, de ter uma paixão louca, de ficar preso naquilo, não consegue ser feliz por conta daquilo, tá? E é também uma resposta, porque às vezes quando uma pessoa chega desesperada e fala, o que eu faço? Eu não sei como lidar com isso, é aquele momento que você fala, olha, vamos começar a trabalhar, de olhar tudo que está à volta, vamos expandir, né, a consciência, a história toda, para você começar a se libertar, né? Exatamente. Para você começar a fluir e a tua história mudar. Agora, como eu gosto sempre de falar com o Nelson, o lado celeste. Já falamos aqui, mas eu quero uma coisa clara. Qual é o lado celeste do arcano do diabo? O que esse arcano traz de mais celeste para nós é que ele é o portal que diz pra gente que toda sombra, toda treva traz escondida em si muita luz. E tudo que a gente precisa é passar no teste, expandindo a nossa consciência. Uau! Então é um alerta, né? Um alerta de olhar, de parar, de observar, de entender, né, que isso pode estar ocorrendo, que você pode estar ali aprisionado na sua própria história, né, e olhar um pouco para fora, expandir mesmo, né, buscar a sua luz. Então, como eu gosto sempre de falar, a carta já ficou enorme, né? O arcano que é tão assustador, nós já vimos que existe uma necessidade enorme até, porque ele traz isso, esses testes para que a gente consiga entender que não é só matéria, que tem algo a mais, tem o espiritual, tem a alma, não é só aquilo ali que a gente está vivendo, né? Não dá para ficar só em torno dessa história, senão não vai fluir. E assim, vai ficar no escuro. Exatamente. Vai ficar no escuro. Então bora lá, quando sair a carta do diabo, dá uma olhadinha nisso. Peraí, tô presa ou tô aprisionando alguém? Tô sendo manipulada ou tô manipulando alguém? Porque essa história pode sim, com certeza, tá rolando. Senão não ia vir, né, essa imagem aqui dele aprisionando com coleira e tudo mais. Né, Sim, Nelson? e preste muita atenção que mesmo quando se sentir manipulando alguém, não esquece. A gente está sendo manipulado pela faca e o queijo. Uau! E a coleirinha? E a coleirinha. Tá lá. Não acha que tá voando não, porque tá, ó, preso, arrastando aquela bola, né? Aquela Sim. bola de ferro no pé. Tá ok, gente? Ficou a dica então sobre esse arcano. Perderam o medo? Espero que sim. Vamos olhar, vamos entender para a gente conseguir buscar então a nossa luz, buscar a luz que tem fora e não ficar só preso ali no movimento da matéria, porque tem sim um espiritual. Ok? E por hoje é só. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Muito obrigado. Tchau. Tchau!